Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos conhecer 10 locais super mal assombrados. Você quer saber mais? Fica comigo logo depois da vinheta. Bom pessoal, como vocês sabem, vocês estão no canal de ocultistas. Então antes da gente falar sobre os 10 locais super mal assombrados, vamos falar um pouquinho antes do termo, do que significa exatamente assombração. Quando você vê que um local está mal assombrado e então os eventos ocorrem com muita frequência, muitas vezes esses locais eles foram palco de acontecimentos ruins, nefastos, coisas que aconteceram muito graves, incêndios, guerras, assassinatos, enfim, coisas desse tipo. Então, vamos dizer assim que a densidade energética do local se torna muito acentuada. Nem sempre, quando se tem algum tipo de assombração e eventos eles começam a ocorrer de novo, pessoas gritando, enfim, coisas que se parecem com aquilo que ocorreu no dia do evento X que tornou o local mal assombrado. Geralmente aquilo é uma repetição dos acontecimentos, porque aquilo não fica perdido, aquilo fica preso no espaço-tempo, porque é um momento de muita emoção, foi um momento de muita dor que o pessoal atravessou naquele instante. Então aquilo fica preso no espaço-tempo. Então esse evento, vira e mexe, ele ocorre. E muitas vezes as entidades espirituais que não têm muito esclarecimento também ficam presas naquele evento. Então aquilo vai ocorrendo com uma certa frequência. Outras vezes, a questão da assombração pode ser também um espírito possessivo, ou seja, ele é dono do local, ele não aceita que ninguém se faça de dono daquele local. Então ele tenta expulsar as pessoas daquele local porque é dele. Ele acha que ele está vivo, ele acha que ninguém pode chegar por ali e começar a dar pitaco no espaço dele. Então ele vai expulsar a pessoa. Outras vezes são espíritos folgazões, brincalhões, como os tal poltergeists, que fazem muitas brincadeiras, fazem coisas que são até inocentes, mas são espíritos que não estão tão preocupados em atacar as pessoas. Só que invariavelmente, mesmo sendo espíritos brincalhões desse tipo, eles também podem sugar a pessoa. Como eles estão numa fase intermediária, então eles também sugam a pessoa, eles atraem, puxam a energia vital da pessoa e a pessoa, por ter esses contatos, acaba se sentindo cansada e tudo mais. Bom, então a assombração tem muitos casos no mundo inteiro, locais onde foram palcos de conflitos, de guerra, de batalhas. Quem tem mais sensibilidade sofre mais, quem tem menos consegue passar, mas mesmo assim não quer dizer que não vai ser sugado, vai ficar cansado e o que é pior, aquilo vai acontecendo, quando a pessoa percebe já é tarde demais. Esse que é o problema da pessoa que tem pouca sensibilidade. Mas então é isso, quando vocês têm essas assombrações, sempre tem uma motivação por algum evento ocorrido, ou então alguma entidade que é possessiva, alguma coisa aconteceu ali. É muito importante quando se faz uma pesquisa no local para saber se dá para mandar embora aquele evento, aquela assombração, se é possível exorcizar aquilo, antes de fazer qualquer tipo de coisa. Vamos começar então com os 10 locais super mal assombrados. Castelo da Rua Apa 236, na esquina com a Avenida São João, ali na Santa Cecília. Esse Castelo da Rua Apa era uma construção de 1912. E esse castelinho, que por sinal é uma construção muito bonita, conforme vocês estão observando aí na foto, é um dos endereços mais fantasmagóricos da capital. E essa história, essa réplica desse castelo medieval, esconde uma tragédia familiar que abalou a cidade de São Paulo e até hoje não foi esclarecida. Em 1937, 3 pessoas da mesma família, a família dos Reis, foram encontradas mortas no interior dessa residência. A perícia ela estava apressada na época e fez despertar algumas suspeitas
de que os irmãos Armando, Álvaro e a mãe deles, Maria Cândida, foram, na verdade, assassinados num crime encomendado. O resultado dessa análise é que depois de uma discussão, os irmãos trocaram tiros. A mãe teria surgido no exato momento em que ambos duelavam, acabaria também sendo alvejada. Vendo essa cena, aquele que restou então no final teria se suicidado. Ninguém sabe ao certo, mas a história que circula é que a briga surgiu porque um dos irmãos queria investir dinheiro da família em um palácio de gelo, um ringue de patinação, que já era moda naquela época na Argentina. Mas o outro irmão, ele não compartilhava com a mesma ideia. Então isso aí acabou ocasionando a briga. Porém, a posição dos corpos não indica esse cenário apontado pela perícia, e sim um triplo homicídio, que até hoje não foi solucionado. O que se tem de oficial é que esses 3 membros dessa família, aliás, que era uma família muito tradicional de São Paulo, foram encontrados mortos a tiros em circunstâncias misteriosas no interior do Castelinho. Então teria sido um duplo homicídio seguido de suicídio. Ou um triplo homicídio, quem sabe? Até hoje ninguém tem certeza e o local está abandonado, sem manutenção, há mais de 70 anos. Tanto que já nem tem teto mais. Recentemente eu ouvi dizer que iria ser reformado, eu não tenho certeza se foi. Mas parece que não haviam herdeiros diretos, então esse prédio ele foi entregue ao governo federal e hoje ele pertence ao INSS, que não parece muito se importar com a revitalização desse local. E quem passa por lá escuta até hoje barulhos de tiros, gente gritando, enfim, não se sabe o que aconteceu lá de fato. O outro local super mal assombrado é a Capela da Santa Cruz dos Enforcados. Fica ali na Praça da Liberdade, ali no bairro da Liberdade. A inauguração dessa capela foi em 1887. A história dessa capela é que em 1821, o cabo Francisco José das Chagas ele pediu uma igualdade de salários e um melhor tratamento para os soldados brasileiros. Ele era conhecido como Chaguinha e ele foi punido por isso e foi enforcado em 20 de setembro de 1821 por se tornar um amotinado. Porém, no dia da execução, a corda arrebentou 2 vezes. E quem assistia entendeu que seria um sinal para inocentá-lo. Mas ele acabou morrendo. Isso causou uma comoção da população, que em sua intenção foi erguida uma cruz. Mais de 65 anos depois, foi construída uma capela no local. Desde então, há relatos de que o Chaguinha é visto por ali. A capela também é chamada de Igreja das Almas e é de fato um local muito pesado. Já fui ali, já acendi vela para as almas. Realmente não é um lugar muito gostoso de se visitar, não. Outro lugar é um lugar que todo mundo conhece, o local tradicional, o Vale do Anhangabaú, em São Paulo. O Vale do Anhangabaú ele foi inaugurado em 1892 e esse ponto ele sempre foi considerado mal assombrado. No século XVI, muitos índios eles foram mortos no local, e cujo nome então significa malefícios do demônio, em Tupi-Guarani. A região é considerada um local de mau agouro desde aquela época dos índios, e inclusive isso possivelmente explica que antes da pavimentação do local, tinha um rio lá que tinha muitos peixes, os peixes passavam por lá, morriam. Desde 1930 tem muitos relatos de pessoas que tiram a vida saltando daquela ponte. O quarto local mais mal assombrado é o edifício Andraus. Ele fica ali na Avenida São João com a Rua Pedro América, número 32. A inauguração desse edifício foi em 1962. Esse edifício ele sofreu um incêndio em 1972, deixando 16 pessoas mortas e 360 pessoas feridas. E foi impossibilitado de utilizar as escadas de emergência. Então a maioria dos sobreviventes da tragédia optou por subir lá no último pavimento do edifício,
onde eles ficaram até que os bombeiros controlassem o fogo. Eles foram posteriormente resgatados por helicópteros, mas o incêndio do Andraus, ele foi, na época, a primeira grande tragédia transmitida pela TV ao vivo, TV brasileira. E as cenas horríveis das pessoas se jogando das janelas do edifício marcaram a época, chocaram o Brasil e principalmente o mundo. Até hoje os moradores, eles escutam os pedidos de socorro daquelas pessoas que morreram por lá. E é o que a gente fala, né? Isso fica registrado na memória do local, então o evento ele fica acontecendo. Então muitos casos ali nos apartamentos de poltergeist, barulho de portas que abre e fecha, janelas, ruídos, pessoas correndo, enfim, ali tem de tudo. O outro local super mal assombrado é o famoso edifício Joelma, que fica ali na Praça da Bandeira, em São Paulo, com a rua Santo Antônio e a Avenida 9 de Julho, ali na Bela Vista. A inauguração desse edifício foi na década de 70. Lá tem testemunhos de muitas aparições de espíritos, né, nesse edifício Joelma, em especial depois do incêndio, em 1974, que atingiu e matou 188 pessoas. Muitas dessas vítimas que estavam no prédio ficaram sem alternativas e com o pavor à flor da pele se dividiram. Umas foram para o terraço, na esperança de um resgate de helicóptero, e outras acabaram indo para os parapeitos das janelas. Para complicar ainda mais essa situação, o edifício ele não possui heliporto, e as telhas e a fumaça impediam então o pouso e a aproximação maior dos helicópteros. Muitas pessoas entraram em pânico e não enxergaram outra solução para se salvarem e acabaram pulando. Nenhuma delas sobreviveu. Durante o incêndio, 13 pessoas tentaram escapar pelos elevadores, mas infelizmente morreram carbonizadas. O estado dos corpos impediu até a identificação dessas pessoas, porque na época não existia o exame de DNA. E assim nasceu o mistério das 13 almas do edifício Joelma. Mas, mesmo assim, esse prédio ele teve uma história de terror antes dessa, que colaborou bastante na fama de mal assombrado antes que esse evento ocorresse. E a gente não tem dúvida que um evento catastrófico pode trazer outro, porque lá já havia uma casa onde morava o renomado professor Paulo Camargo, sua mãe e 2 irmãs. Ele teria assassinado 3 mulheres em 1948 e jogado os corpos em um poço no terreno. Então a casa ela permaneceu fechada durante anos até ser demolida para que fosse então construído o edifício Joelma. Hoje o edifício Joelma é um prédio comercial, mas o edifício ele continua sendo considerado maldito e muito assombrado mesmo. O sexto local, super mal assombrado, para quem já estudou lá sabe disso, é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Né, todo mundo sabe, a Universidade de Direito fica no Largo de São Francisco, a faculdade mais famosa, né, no ramo do direito, cuja inauguração foi em 1827, né, o curso de Direito dos mais conceituados do país. Lá passaram o Álvares de Azevedo, Castro Alves, Fagundes Varela, gente assim de renome. Né? E nesse prédio também tiveram início os maiores movimentos políticos, desde a época do abolicionismo até as campanhas da Direta Já e tudo mais. E nesses corredores, na biblioteca, é aí que tem-se alguns eventos, porque, segundo as pessoas, conseguem escutar notórios estudantes que passaram por lá, discutindo sobre política, e também outros ex-estudantes, eles falam que um colega morreu num evento estranho, espetado, lá dentro da universidade, num acidente muito bizarro, por sinal. E tem também o antigo túmulo de um professor na casa, né, que é o Johann Julius Gottfried. E esse figura ilustre aí
muita gente já viu caminhando ali pelos corredores da faculdade. O sétimo local, super mal assombrado, é a casa da Dona Yayá, que fica ali na rua Major Diogo, 353, na Bela Vista, em São Paulo. E essa casa ela foi construída em 1800. Então, a história conta que em 1870, uma mulher muito rica, conhecida como Dona Yayá, ela sofria de doença mental. E por conta disso ela foi mantida reclusa na casa por 40 anos, entre 1921 e 1961. E a casa acabou virando uma espécie de hospício particular. Quando a Yayá era jovem, ela era uma pessoa muito descontraída, protetora de artistas, mas a primeira tragédia entre tantas acometeu a Dona Yayá. Os seus pais, eles morrem com diferença de 2 dias. 5 anos depois, fazendo uma viagem à Argentina de navio, seu único parente restante, o irmão Manuel, desapareceu misteriosamente do seu camarote. A Yayá ela se torna a única herdeira de uma imensa fortuna. Depois disso, seu estado mental piorou e ela já achava que todo mundo queria violentá-la, queria matá-la. Ela acabou morrendo de câncer em 1961 e até hoje as pessoas enxergam a Dona Yayá chorando, lamentando a morte dos seus parentes. O outro local super mal assombrado é o edifício Martinelli, que fica ali na rua São Bento, 397 a 413. Fica ali perto da rua Líbero Badaró, né, com a São João. A inauguração do edifício Martinelli foi em 1929. A jovem Neide ela foi encontrada morta no edifício em 1965. Outros crimes se sucederam no local, que hoje abriga um dos prédios mais visitados de São Paulo por sua vista monumental. Ele foi o primeiro arranha-céu do país e chegou a ter boates badaladas, confeitarias, escolas de dança, e que acabaram fazendo dele um ícone da modernidade, isso nos anos 30. Depois ele foi palco de muitos crimes não solucionados. E em 1947 teve um crime muito brutal que chocou a sociedade da época, quando um rapaz ele foi atacado, ele foi abusado, né, e foi jogado no poço do elevador. E a pessoa que assassinou esse rapaz foi preso e confessou o crime. Posterior a isso, na década de 60, teve uma outra coisa grave. Uma menina, Márcia Tereza, ela teria sido violada por bandidos em um dos apartamentos do edifício. Então essas histórias acabaram por fazer o local ser conhecido como amaldiçoado, e não é para menos, né, pessoal? O outro local, também muito conhecido em São Paulo, é o Beco do Pinto, ali na rua Roberto Simons, ali na Sé. A inauguração do beco foi em 1821. Lá no beco já tinha sido IML e ficava do lado do solar da Marquesa de Santos. Por ter sido sede do IML, o Instituto Médico Legal, é um local muito mal assombrado. Vira e mexe tem alguma vela acesa por ali e a gente não sabe como que isso aí ocorre, né? Seja pelo fato de ser a casa da Dona Domitília, ou então almas que vagam lá por conta do ML, né? Ninguém sabe, mas o local ali é meio tenso mesmo, é meio pesado. E o último local super mal assombrado de São Paulo é o Cemitério da Consolação, mas também não é para menos, ali é terrível, né? Os túmulos, quem vai andar ali naquele cemitério vai entender o que eu estou falando. A inauguração desse cemitério foi em 1858 e ele é localizado ali numa área nobre de São Paulo, ali na Rua da Consolação. Ele foi o primeiro cemitério público da capital paulista e teve sua capela erguida graças à doação da Marquesa de Santos, a Dona Domitília, que era amante do imperador Dom Pedro I. E ela foi considerada uma santa popular e sempre há até hoje uma flor vermelha no seu túmulo, como ela pediu que fosse feito pouco antes dela morrer. Já a necrópole é mal assombrada por natureza.
Cemitério da Consolação conta com alguns dos fantasmas mais ilustres. Há relatos de aparições, não só da própria Dona Domitília, como também já viram Monteiro Lobato zanzando por lá, né? Mário Zan, que comprou um jazigo em frente da Marquesa de Santos, a Tarsila do Amaral, Antoninho da Rocha Marmo, enfim, todas essas pessoas aí que morreram na década de 30, né? E infelizmente o pessoal anda vendo, até hoje o pessoal ainda avista algum deles andando por ali, né? Entre outros mortos também estão alguns personagens dessas casas e esses locais mal assombrados, como por exemplo os 3 parentes mortos lá da rua APA, na casa da Dona Yaya também, as mulheres que foram mortas por um professor e jogadas no poço onde é o edifício Joelma, e assim por diante. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e comentem o que vocês acham de contar aí a história, se tem algum local mal assombrado aí na sua cidade. A minha ideia é começar pelo estado, podemos fazer de outros estados, pegar os 10 locais mais mal assombrados aí do Brasil e estudar também os casos, a gente tentar entender do porquê ocorrem aqueles fenômenos. Como disse, o mais bacana disso não é só narrar o fato, mas também tentar entender o que é que aconteceu lá, tá certo? Então é isso, se vocês gostaram, deixa um like pro Mago, assine o nosso canal, confira também sua assinatura e acione a sinetinha de recebimento de avisos de novas publicações. Aproveita aí no comentário, deixa aí para a gente saber se vocês querem um próximo vídeo falando sobre 10 objetos que você jamais pode ter na sua casa. Porque antes a gente falou de objetos importantes, se você encontrar, é bom guardar. E 10 que você jamais deve levar para sua casa. Tá? O que vocês acham disso? Deem um parecer aí nos comentários também. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!